Fala galerinha, nessa videoaula a gente vai finalizar então um assunto sobre a cadeia transportadora de elétrons com esse quadro aqui que olha, falando da produção de ATP a partir da oxidação completa de glicose. O que a gente tem que ter em mente? A gente vai entender isso nos próximos slides. Para cada molécula de NADH eu consigo gerar o equivalente a 2,5 ATPs. A proporção, certo? 1 para 2,5. Cada FADH2 vai conseguir gerar para cada equivalente 1,5 em ATP. Por que dessa diferença? Vamos relembrar? Lá no complexo 1, onde a gente tem o transporte de elétrons de NADH para o biquinona, a gente tem bombeamento de prótons. Já no complexo 2, onde tem a atuação do FADH2, a gente não tem bombeamento de prótons. Ou seja, a produção de ATP no final da cadeia transportadora de elétrons e na fosforilação oxidativa vai ser menor com FADH2 do que com NADH. Ok? Então, para NADH, 1 NADH, 2,5 ATPs. 1 FADH2, 1,5 ATPs. Ok? Então, se a gente for pegar esse quadro aqui, que olha, se a gente for pensar numa molécula de glicose, quantos ATPs eu consigo produzir? Na via glicolítica, eu tenho, vamos relembrar, produção de 2 NADHs e 2 ATPs para cada molécula de glicose. Ok? Lembrando que o NADH, e a gente vai entender essa diferença daqui a pouquinho, o número vai depender de um tipo de lançadeira. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é essa lançadeira. Eu tenho aqui então a possibilidade de formar 3 ou 5 ATPs. Ok? A oxidação do piruvato, que a gente viu lá na aula do ciclo de Krebs. Para cada piruvato que entra, ou seja, eu tenho 2 piruvatos para cada glicose que entra na rota metabólica. Ok? Então, se eu tenho 2 piruvatos, a reação de oxidação do piruvato gera 1 NADH. 2 piruvatos vão gerar 2 NADHs. Ok? O piruvato ele vai ser convertido em acetil-CoA. Então, cada molécula de glicose vai gerar 2 piruvatos. Para os 2 piruvatos, eu vou ter 2 acetis-CoA que vão entrar no ciclo de Krebs. Ok? Lembrando que cada acetil-CoA que entra no ciclo, eu vou ter 3 NADHs, 1 FADH2 e 1 ATP ou GTP. Se eu tenho a entrada de 2 moléculas no ciclo, eu vou ter o dobro. 6 NADHs, 2 FADH2, 2 ATPs ou GTPs. Certo? Somando isso tudo aqui, que olha, eu vou ter no final, para cada molécula de glicose, a formação de 30 ou 32 moléculas de ATP. E a gente vai entender por que dessa diferença agora. E a gente deve considerar a seguinte questão, para entender essa diferença. A membrana mitocondrial interna, ela não é permeável a NADH. Ou seja, eu não consigo pegar NADH do citosol e colocar dentro da mitocôndria para ser utilizado pela cadeia transportadora de elétrons. Mas então como que eu consigo pegar esse NADH aqui, que olha, da glicólise, e transformar ele em ATP lá na cadeia transportadora de elétrons? Sendo que esse NADH aqui não entra lá dentro da mitocôndria. Para isso, a gente tem sistemas especiais de lançadeiras que vão carregar os elétrons equivalentes aqui do NADH do citrosol para dentro das mitocôndrias por uma via indireta. Vamos entender como é que essa via indireta funciona. A primeira delas é a lançadeira do malato aspartato. É a lançadeira mais conhecida. Ela acontece no fígado, rim e coração. Ok? Ela funciona então nas mitocôndrias do fígado, rim e coração, de maneira que, olha aqui, vamos acompanhar. NADH está aqui, o que foi produzido na via glicolítica. Certo? Esse NADH da via glicolítica, ele vai, primeiro, ser oxidado. Quem vai receber os elétrons dele vai ser o oxalacetato. O oxalacetato citosólico ele vai receber os elétrons do NADH, produzido na via glicolítica, por ação da malato desidrogenase e vai formar malato. Ok? O malato a gente tem transportador na mitocôndria. Eu consigo transportar malato para dentro da mitocôndria. Ok? E olha, ele está carregando um elétron que veio aqui do NADH. Certo? Esse malato, então, formado, passa através da membrana interna, pelo transportador de malato, e
dentro da matriz, os equivalentes redutores, então, os elétrons, eles são novamente repassados para uma molécula de NAD+, interna, certo? Então, o malato aqui ele vai ser utilizado, então, para transportar os elétrons para NAD+, formando NADH e regenerando o oxalacetato. Ficou claro? Ou seja, o NADH ele não entrou dentro da mitocôndria, mas o elétron que estava aqui conseguiu entrar. Por intermédio de quem? Do malato. Olha, NADH passa o elétron para o oxalacetato, formou malato. Malato entrou na mitocôndria, ele vai pegar o elétron, passar para um NAD+, que está presente dentro da mitocôndria e vai gerar NADH, ok? Regenerando o oxalacetato. O oxalacetato, então, ele precisa ser regenerado, ok? Ele precisa voltar para o citosol. Aqui ele vai sofrer uma reação de transaminação, a gente vai ver essas reações com mais detalhes lá no metabolismo de proteínas, mas de maneira geral o oxalacetato ele vai receber um grupamento amino de um glutamato e vai formar aspartato. O aspartato ele tem um transportador aqui na membrana e vai voltar para o citosol. No citosol, o aspartato vai ser utilizado para regenerar o oxalacetato, ok? Pela mesma enzima que foi utilizada aqui dentro da mitocôndria, ok? Gerando novamente glutamato aqui e o oxalacetato, beleza? Eu quero que vocês entendam aqui o seguinte, nessa lançadeira aqui, uma molécula de NADH que estava no citosol, ela conseguiu ser indiretamente transformada numa molécula de NADH dentro da mitocôndria. Ficou claro? Nesse sistema de lançadeira. Então, nesse sistema de lançadeira aqui, o NADH citosólico, ele consegue, então, entrar na sua quantidade íntegra dentro da célula, de maneira indiretamente, dentro da mitocôndria, ok? E aqui, então, eu consigo fazer aquela afirmação que eu passei para vocês no slide anterior, onde eu tenho a geração de 2,5 ATPs para cada NADH nesse sistema. Ficou claro? Então, no fígado, rim e coração, deixa eu voltar aqui, o NADH citosólico ele vai ser totalmente convertido em ATP aqui nessa proporção. Para cada NADH, 2,5. Se eu tenho 2 NADHs, eu tenho 5 ATPs. Então, aqui, que olha, essa quantidade 5 aqui, ela vai acontecer no fígado, rim e coração. Beleza? Vamos entender aqui o outro sistema de lançadeira. A lançadeira do glicerol 3-fosfato, que acontece no músculo esquelético e no encéfalo. Aqui vai acontecer o seguinte. Ela difere da lançadeira de malato aspartato, que a gente viu anteriormente, e ela vai transferir os elétrons do NADH proveniente da glicólise para uma molécula de hidroxicetona, fosfato, formando o glicerol 3-fosfato. Ok? Esse glicerol 3-fosfato ele vai sofrer, então, aqui uma reação de óxido-redução pela glicerol 3-fosfato desidrogenase. É uma enzima que está aderida na mitocôndria, e essa enzima ela funciona como se fosse o complexo 2, lá da cadeia transportadora. Ela vai pegar aqui, que olha, os elétrons do glicerol 3-fosfato e vai transportá-lo para moléculas de FAD, formando FADH2. E aqui a gente não tem o bombeamento de prótons, certo? Formando aqui, olha, no final, a ubiquinona. Essa ubiquinona, então, ela vai ser direcionada para o complexo 3, ok? Então, o que a gente tem que ter em mente aqui? Que, olha, no músculo esquelético e no encéfalo, eu tenho a via glicolítica gera NADH, ok? NADH, em qualquer lugar, ele não atravessa a membrana mitocondrial. Eu preciso transportá-lo de maneira equivalente para dentro da mitocôndria. No slide anterior, a gente viu que o NADH ele é equivalentemente transportado para dentro da mitocôndria, como o NADH. Aqui na lançadeira de glicerol 3-fosfato, os elétrons que estavam no NADH foram para FADH2. E a gente lembra que FADH2 produz menos ATP do que NADH, na cadeia transportadora de elétrons. Então aqui, o NADH da via glicolítica no músculo esquelético e no encéfalo
para cada NADH, eu vou ter a produção de 1,5 ATP. Se eu tenho 2 NADHs na via glicolítica, eu vou ter 3 ATPs no final. Ficou claro? Daí a diferença aqui, que olha, para cada molécula de glicose, eu tenho a possibilidade de produzir 30 ou 32 ATPs, dependendo do tecido. Se for tecido hepático, se for no fígado, no rim ou no coração, eu tenho aqui no final 32 ATPs. Se for músculo esquelético ou encéfalo, eu tenho 30 ATPs. Ficou claro? Pois bem, a gente finaliza então nosso assunto sobre cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Espero que vocês tenham entendido. Caso venham surgir dúvidas, eu acho que vão surgir, é um assunto que é complexo sim, eu peço que vocês entrem em contato comigo lá no fórum de dúvidas ou deixem aí sua dúvida nos comentários da nossa videoaula, ok? Nas nossas próximas videoaulas a gente vai estudar o metabolismo de lipídios e posteriormente metabolismo de proteínas. Lembrando que esses dois componentes, gorduras e proteínas, ao serem oxidados, eles vão gerar acetil-CoA para o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs vão gerar ali elétrons que vão todos ser direcionados para o que a gente acabou de estudar aqui hoje, ok? Na cadeia transportadora de elétrons, que vão direcionar esse elétron para oxigênio, vai gerar um gradiente de prótons que vão direcionar a síntese de ATP, ok? No mais, deixo aquele abraço e espero vocês na nossa próxima videoaula.